nem máximo nem mínimo, mais eficientes, que é o que eu acho que é o que a sociedade tem que cobrar. Porque, afinal de contas, o que interessa para a população é a quantidade e a qualidade dos serviços públicos que lhes são prestados na área de saúde, de educação, de segurança. Olá, hoje o Canal Brasil recebe Pedro Malan, economista e ex-ministro da Fazenda do Brasil, exatamente no período da implementação do Plano Real. Pedro Malan, muito obrigado por nos receber. Prazer estar aqui com você. Malan, você recentemente lançou um livro, Uma Certa Ideia de Brasil entre Passado e Futuro, no qual você divulga, neste livro, os artigos que foram escritos por você durante os eventos, no período que vai de 2003, o início do primeiro governo Lula, até a metade do ano de 2018. Nesse livro você afirma tentar fazer uma ponte, uma ligação entre os eventos políticos e econômicos. Permeia o livro, e eu não posso acreditar que não seja proposital, uma frase, um xiste, uma brincadeira do Ivan Lessa, que fala que a cada 15 anos o Brasil esquece os 15 anos anteriores, então não pode ser coincidência você ter decidido publicar esse livro agora. Você lançou esse livro para não permitir que nós esqueçamos os últimos 15 anos e evitemos os erros que foram cometidos? Olha, teve várias razões que me levaram a decidir publicar o livro. Primeiro porque o primeiro deles é de junho de 2003. Eu esperei terminar a minha quarentena, ao deixar o Ministério da Fazenda, que eram 4 meses, que eu não quis escrever enquanto eu estava na quarentena. Uhum. Mas teve uma outra razão que talvez tenha sido mais importante, é porque eu me envolvi muito, aliás, a área econômica do governo se envolveu-se muito na transição entre o FHC 2, até 31 de dezembro de 2002, e Lula 1. E eu acho que foi uma transição extremamente civilizada, porque prevaleceu um diálogo assim, mesma coisa que, se você quiser falar sobre isso depois, que eu acho que aconteceu agora com o Willan no Banco Central e o Guardia na Fazenda, em termos de interações que eles começaram antes do resultado da eleição, até eles começaram meses antes. Mas lá eu queria esperar um pouco passar, que eu queria avaliar como é que seriam os primeiros meses da futura administração. E eu escrevi o primeiro artigo, não sei, ele começa dizendo algo assim desse tipo, que o Brasil, ao longo dos últimos 12 meses, vale dizer, de meados de 2002 até meados de 2003, estava mostrando a si próprio e ao resto do mundo que talvez nós estivéssemos nos tornando um país mais maduro do ponto de vista político-institucional e mais racional do ponto de vista do debate e da condução da política macroeconômica. E eu achei isso mesmo, contra as dúvidas e incertezas que haviam em 2002, por exemplo, que levaram o câmbio aí de 2,3 para 4, nos 6 meses que antecederam a eleição, entre abril e outubro de 2003, o risco Brasil a passar de 600 para 2.400, aquilo nós dizíamos a eles, nós tínhamos alguma interlocução com algumas pessoas da ala mais moderada do principal partido da oposição. Olha, isso aqui está acontecendo não é por coisas que nós estejamos fazendo agora, mas isso aí são receios do que vocês possam vir a fazer na condução da política macroeconômica a partir de 1º de janeiro de 2003. Foi o que levou, por exemplo, o Fernando Henrique a chamar todos os principais candidatos e as suas equipes econômicas e políticas, que eu nunca fiz diferença entre o mundo da economia e o mundo da política. Uhum. Em 19 de agosto, se não me engano, de 2002, para conversas no Palácio do Planalto para explicar a eles como nós estamos vendo a situação. E eu acho que aquilo teve algum efeito de transmitir algum tipo de percepção da nossa parte, além de dados e números sobre... E eu estou me estendendo demais, não é só para dizer, eu comecei a escrever quando eu achei que as coisas estavam indo bem nesse sentido, que nós tínhamos tido uma alternância no poder, como é próprio e acontece em democracias, e a política macroeconômica, que era mais afeta a mim, que a política macroeconômica do governo Lula 1 até final de março de 2006 foi, na verdade, uma continuação da política macroeconômica de FHC 2.
E eu achei que aquilo estava servindo bem ao país e ao próprio governo Lula, porque nós fomos vistos assim como um país, olha, é um país que talvez tenha se tornando um país mais normal, mais maduro. Um grupo pode perder a eleição, entrar um grupo de oposição, mas não tentar reinventar a roda, fazer uma grande ruptura, que era o título, aliás, do programa do partido, aprovado no Congresso em dezembro de 2001. Aí, a partir daí, eu resolvi que eu ia escrever praticamente todo mês. Quando chegou 15 anos, eu falei, porque eu acho que terminou um ciclo, eu acho que é hora de eu juntar, mesmo porque ia virar um calhamaço insuportável se eu continuasse publicando depois. E tocando nesse ponto, Malan, Esqueci do xixi do Ivan Lessa, mas depois eu conto. Sim. Mas um dos pontos mais significativos para mim, eu li o livro, é que o fato de que poderia se imaginar, ainda mais pensando na política brasileira de hoje em dia, mas naquela época também, extremamente polarizada, um discurso, por vezes, até mesmo agressivo por parte de algumas pessoas. O seu livro, um dos principais responsáveis pela condução econômica do governo anterior, durante até este período, e nesses primeiros 2, 3 anos, eram praticamente mês a mês os artigos que você escrevia, você não se furta a tecer elogios quando você considera que as práticas que estão sendo tomadas são corretas. Em que momento, ou talvez esse grande primeiro momento, você chegou a ter a impressão que a coisa podia dar certo? Que realmente tornáramos um país moderado, em que a alternância do poder não significaria uma grande transformação que poderia provocar reações futuras? É uma boa pergunta. Isso eu acompanhava também o chamado fogo amigo, né? A política econômica lá da equipe econômica que o Palocci montou, ele na Fazenda e o Meirelles no Banco Central, tinha pessoas assim que são economistas respeitáveis, tipo um Marcos Lisboa, Joaquim Levy, Murilo Portugal, que acabou sendo vice-ministro do Palocci. Mas eu tinha ciência, que eu li os documentos da época, que tinha fogo amigo ali, que é natural também, essas coisas existem dentro do governo. Mas a inflexão que eu registrei à época também foi quando... A primeira inflexão foi em novembro de 2005, quando o Palocci, o Paulo Bernardo, que era o ministro do Planejamento, com o apoio de vários ex-ministros da Fazenda, Marcílio Marques Moreira, Maílson da Nóbrega, Delfim Neto, estavam preocupados naquela época com o crescimento dos gastos do governo, muito superiores à taxa do crescimento da economia, do PIB. E é uma proposta que fazia todo sentido, como faz até hoje, de você... Não era cortar gastos, não. Era controlar a velocidade de expansão do gasto público muito acima do crescimento da economia. Fazer que a sua participação no PIB, que passou de 11% em 1991 para 20% em 2016. Então era uma tentativa de discussão de como é que é possível controlar um pouquinho a velocidade de expansão, não era cortar. E teve uma entrevista de uma página inteira no Estadão, ali em novembro de 2005, em que a chefe da Casa Civil da Presidência da República, Dilma Rousseff, que havia substituído o Disseu, que saiu por causa do mensalão em junho daquele ano, considerou que a proposta era rudimentar, que gasto era vida, que ela não ia ser interpretada. Ela jamais teria dado aquela entrevista como deu, com a visibilidade que teve, com a veemência com que ela falou, se ela não tivesse tido a aquiescência e o respaldo do então ocupante do cargo de presidente da República. Ali eu comecei a achar que as coisas tinham mudado. E na virada de março para abril de 2006, por outras razões que não era a condução da política econômica, lembra lá o caso, não vale a pena relembrar aqui, do sigilo lá do Francenil, o Palocci deixou o governo e com ele saíram todos. Ali começou, quando mudou o time, eu notei que o jogo tinha mudado, que tinha uma inflexão, que eu chamei a época de desenvolvimentista, que se materializou com toda a força no PAC de início de 2007, o Lula 2 então, já. o senhor considera, localiza mais ou menos no tempo e nas relações políticas esse momento em que a coisa desandou? Não desandou não, entrou um grupo com uma outra ideia de acelerar o processo de crescimento da economia com base na atividade do Estado, do setor governo federal, através do seu orçamento,
de empresas públicas, bancos públicos, que era acelerar o crescimento, que não vinha mal, o crescimento vinha, porque o mundo estava indo bem, nós estávamos ali em 2006, foi um ano extraordinário para a economia, 2007 foi um ano, historicamente, um recorde de IPOs na economia brasileira, as coisas estavam indo muito bem, não precisava dar uma turbinada adicional naquele contexto, era melhor consolidar os ganhos, continuar a fazer reformas que pudessem assegurar a sustentabilidade daquele crescimento. Mas isso aqui é importante porque eu notei a época. Nós começamos a fazer uma política expansionista, portanto pró-cíclica, 2 anos antes da crise internacional com o Lehman Brothers, lá, que foi em setembro de 2008, mas nós estávamos fazendo uma política expansionista 2 anos antes, esse é o registro lá. Quando veio a crise internacional, nós aí fizemos o que todos os governos e bancos centrais e tesouros do mundo fizeram, que foi também, quando tem um colapso total da confiança do setor privado, o setor público, os bancos centrais têm que entrar para compensar a retração do setor privado. Mas nós estávamos indo bem, tanto é que nós tivemos só 2 trimestres de queda do PIB, o último trimestre de 2008 e o primeiro de 2009. No segundo trimestre de 2009 nós já estávamos voltando a crescer também. Quer dizer, não era necessário ter uma política de aceleração do crescimento, chamando-a de anticíclica, quando a política já era pró-cíclica há 2 anos. Né? Foi ela que nos levou a um superaquecimento da economia em 2010. Nós crescemos 7,5% ao ano. Em larga medida em 2010, apesar da crise ter se instaurado em 2008, porque a China expandiu o seu crédito, não sei se você viu aí, em quase 100% como resposta à crise. Então, 100% de expansão no crédito da China significou uma enorme demanda adicional por commodities, tanto volume quanto preço, que beneficiou extraordinariamente o Brasil. 2010 foi um ano extraordinário para o Brasil, foi que permitiu aquela reeleição com alta margem para o Lula, que estava contando provavelmente que ele a ganharia no primeiro turno, como se fosse quase uma eleição de natureza plebiscitária. Sim. Sobre os seus 8 anos. Né? Mas ele teve que disputar um segundo turno. Aliás, todas as eleições que ele disputou, até lá 5, 3 ele perdeu e 2 ele ganhou. Nas 2 ele teve que ir para o segundo turno. Então, mesmo em 2010, no auge da visão positiva da economia, teve que ir para um segundo turno. Já identificando o que, num primeiro momento, não parece, pelo menos para o eleitor, umas práticas que não eram sustentáveis com o passar do tempo, não seria prudente aproveitar aquele momento em que não apenas as condições internacionais, mas até internamente a economia vai bem, para fazer as reformas que já se sabia que seriam necessárias? Na bonança não é muito melhor fazer uma reforma do que na crise? É evidente, né? É evidente. Eu tentei escrever sobre isso também, você tem toda a razão. O processo, por exemplo, de concessões ao setor privado, ele foi praticamente interrompido. Quando houve a descoberta do pré-sal, nós já tínhamos desde 97 o regime de concessões, que estava funcionando bem no Brasil. Decidiram transformar o regime de concessão no regime de partilha. Demoraram alguns anos para chegar ao entendimento, porque eles estavam todos lá divididos entre eles mesmos, qual seria o melhor regime. Nós ficamos 5 anos, do final de 2008 até o final de 2013, sem ter um leilão sequer. Quer dizer, 5 anos de perda de investimentos que poderiam estar sendo feitos sob o regime de concessão na busca de exploração de petróleo. Não teve leilão, não foi só leilão na área do pré-sal, não teve leilão de nada, né? Offshore, água rasa, onshore, nada, durante 5 anos que nós perdemos, o investimento que foi perdido ali. E quando saiu a regulação, surgiram aquelas coisas que foram modificadas depois a duras penas, né? Porque a obrigatoriedade da Petrobras ser a única operadora de todos os campos do pré-sal, de participar com aporte de capital de pelo menos 30% em cada um deles, uma política lá de conteúdo nacional muito detalhada e talvez excessiva para a capacidade de resposta da oferta doméstica naquele contexto, e mais grave ainda não, tão grave quanto, a Petrobras foi utilizada para... Os preços do petróleo estavam altos no mercado internacional
era obrigada a comprar, a demanda estava muito forte no Brasil, a gasolina e diesel, e a repassar com um enorme prejuízo de caixa. A Petrobras perdeu ali uns 50, 60 bilhões, os anos que foi obrigada pelo governo, principal acionista, a não repassar preços de gasolina e diesel, pelo menos a vendê-los subsidiado e arcando com o prejuízo. Assim como final de 2012, eu quero crer já que por razões de preocupações de natureza política, então o presidente anunciou que no bojo lá de renovação de contratos de concessão de empresas de energia elétrica, que disse que só renovaria concessões que terminariam em 2015 ou 2017, se as empresas aceitassem reduzir em 30%, 30 ou 20%, agora estou na dúvida, acho que era 20%, as suas tarifas de energia, o que criou um monumental desequilíbrio, porque as empresas públicas foram forçadas a fazer aquilo. Então nós cometemos vários assim, tipos de equívocos na natureza do intervencionismo na economia com o objetivo meritório de procurar maior crescimento, tá? Mas isso gerou uma opção de distorções, e um dia a conta chega dessas distorções e ele se expressa através de maior pressão inflacionária, menor eficiência da economia, redução do investimento, dúvidas do setor privado doméstico e internacional sobre quando investir, dadas as mudanças que vinham ocorrendo. Então eu procurei registrar isso tudo lá, assim como, usar uma expressão do Raymond Aron, assim, digamos assim, um espectador engajado, no bom sentido da palavra, alguém que está pensando no seu país, no seu futuro. Uma das formas de pensar essa certa ideia de país que sempre permeia é essa sua preocupação com um uso talvez excessivo e não sustentável do Estado, mas no sentido de que o grande problema não é a existência do Estado, talvez nem tanto somente a ideia do seu tamanho, mas a sua eficiência. Por exemplo, no caso da infraestrutura, o Estado tem a colaborar pelo menos como indutor. O senhor considera que, sim, o que se defende aqui não é anti-Estado ou Estado mínimo, essas expressões se usam. Na verdade, é um Estado que... Aliás, o título de um dos artigos lá, de algum período desse ano, assim, nem máximo nem mínimo, mais eficiente, que é o que eu acho que é o que a sociedade tem que cobrar. Porque, afinal de contas, o que interessa para a população é a quantidade e a qualidade dos serviços públicos que lhes são prestados na área de saúde, de educação, de segurança, que é a contrapartida dos impostos que são pagos ao governo. A discussão deveria ser essa. Eu não me incluo naqueles que acham que o Estado tem que ser o mínimo. Eu sempre achei essa discussão inteiramente fora de foco. O Estado tem que fazer aquilo que lhe cabe fazer e fazê-lo pensando em possibilidades de cooperação e parceria com o setor privado, mas fundamentalmente pensando na eficiência com que opera, né? E não só no governo federal, mas também nas empresas estatais, nos bancos públicos. Tem que ter um critério de eficiência, de competição, de eficácia ali, que às vezes falta quando a preocupação é de fazer o Estado como o verdadeiro e fundamental motor do processo de desenvolvimento econômico e social. Eu entendo que tem uma corrente aqui no Brasil que acredita nisso, mas devia levar em conta que isso tem custos que acabam, quando não dão certo, os custos têm que ser, é a sociedade que tem que arcar com eles, ou sob forma de pressão inflacionária, ou sob forma de maiores impostos, ou sob forma de distorções que vão afetando a produtividade da economia. Um dos aspectos políticos que o senhor levanta em seu livro, falando num contexto de que na economia não há certezas, há opiniões distintas, inclusive erros cometidos de boa-fé que são feitos na economia. Mas uma coisa que eu senti que o incomodou muito em vários dos seus artigos, às vezes quase ensaios, alguns deles, até citando Montaigne de vez em quando, o grande ensaísta histórico, de vez em quando, eu senti um espírito montaigniano em alguns desses ensaios, a tentativa, talvez utópica, da busca de um consenso, um debate aberto, mas que se não houver, e quase nunca haverá, pelo menos convergências. Mas para que haja convergências na economia, é necessário o respeito aos fatos, é necessário a boa-fé na discussão política. Isso. E o senhor várias vezes considerava a oportunidade que o debate, como estava sendo tratado, não estava respeitando os fatos.
uma cortina de fumaça retórica, expressão não utilizada pelo senhor, mas eu imaginei essa analogia, em que isso prejudica a própria ideia original da política, que é a deliberação pública, da coisa pública. Se você não tiver os fatos, ou que não forem respeitados os fatos, isso prejudica. Essa é uma das suas grandes frustrações do que aconteceu em determinado período recente? Eu não diria propriamente frustração, porque eu acho que isso faz parte da vida. Você tem toda a razão. O consenso num país da complexidade do Brasil é uma coisa que será sempre ilusiva, né? A unanimidade, o consenso, assim, tem uma... Mas eu acredito muito, faz parte de uma certa ideia do Brasil, a ideia de que as pessoas de boa fé, preocupadas com o futuro do Brasil, têm que procurar as convergências possíveis. E às vezes elas ajudam a busca das convergências possíveis se você explicita um pouco melhor as divergências. Mas para explicitar a divergência é preciso um respeito, você chamou de fato, você chamou da evidência disponível, porque é muito complicado você tentar avançar numa busca de convergência quando as pessoas não têm de acordo de forma alguma sobre qual é a natureza da evidência disponível. Os fatos são esses. Na reforma da Previdência, só para dar um exemplo recente, até muito pouco tempo atrás, isso está mudando. Tem pessoas que dizem assim, olha, não tem déficit nenhum, não tem déficit na Previdência. E as pessoas olham de boa fé aqueles dados assim, olha, tem um déficit monumental que está crescendo algumas dezenas de bilhões por ano. Isso é um problema. Mas os fatos não deixam de existir porque eles são ignorados. A evidência não deixa de existir. Agora, uma coisa que eu aprendi, a vida é que a ação política é sempre uma resposta a uma realidade. Ela não é para usar uma expressão do Raymond Aron, ela não é uma dissertação acadêmica, nem uma mera expressão de sentimentos sobre o que seria um estado desejável das coisas. Mas ele sempre incluiu na realidade os fatos, as evidências, mas também o que ele chamava de crenças, são os beliefs. Diz assim, as crenças, que em português tem um sentido um pouquinho mais pejorativo. Em inglês, a palavra beliefs, ela não tem nenhuma conotação negativa. E assim as pessoas sabem que a tese de doutorado do Eduardo Janetti, por exemplo, na Inglaterra, chama-se, em inglês, Beliefs in Action. Quer dizer, aqui no Brasil, ele chamou a tradução portuguesa de mercado das crenças. Mas crença no Brasil tem uma conotação que não é... No inglês ela é neutra, a palavra beliefs. Né? O Keynes usava muito essa expressão, ele acreditava que as pessoas tinham beliefs, e na verdade ele falava, tem graus de crença, graus do acreditar. O Eduardo Janetti, que é um cara sofisticado, chama de gradientes do acreditar. E eles fazem parte da realidade também. Você tem que levar em conta, assim, tem certas crenças. Por exemplo, você mencionou aqui numa pergunta anterior essa ideia do Estado. Tem muita gente no Brasil que, de boa fé, acha que tem certas atividades na área de infraestrutura física, na área de infraestrutura humana, na área social, que elas são, por definição, intensivas em Estado. A gente que acha isso. Eu cito aí num artigo mais recente, eu não me lembro mais do mês agora, uma pesquisa do Datafolha que mostra o grau de apoio. A pergunta que eles fazem é o seguinte: você acha que o Estado é o principal agente do investimento, do crescimento da economia? E eles mostram lá que 76% da população brasileira acha que sim. Eu dei ao trabalho de olhar como é que era aquela distribuição por classe de renda. E ela é uniforme, ela é 76% na classe até 2 salários mínimos, 77% de 2 a 5, depois passa para 69% na classe mais alta, mas é a esmagadora maioria. Assim como eles, em questão de comportamento, eles mostraram lá essa pesquisa do Datafolha, que diz 83% da população brasileira acha que acreditar em Deus torna as pessoas melhores. E eu cito no artigo, porque eu li esse artigo, estava escrevendo um artigo, um editorial da Folha, que diz, olha, as respostas a essas duas perguntas talvez configurem o que seria uma espécie que se poderia chamar de uma ideologia, entre aspas, nacional. A ideia de que o Estado tem um papel fundamental a desempenhar, e eu acho que tem, desde que faça com eficiência aquilo que faz. Senão tem que pensar, avaliar por que está sendo tão ineficiente assim em certas coisas. E a parte de comportamento é um dado de realidade. Uma parte expressiva do povo brasileiro tem umas determinadas ideias, tem que lidar com isso. Sobre o que seria
sobre religião, sobre fé, graus de acreditar, crenças e beliefs, tá? Isso faz parte do jogo. Agora, eu sempre chamei a atenção, desculpa, sobre essa questão do Estado. Nós temos experiências extraordinariamente bem-sucedidas, que o Estado se meteu e fez bem. Eu estava fazendo meu primeiro ano da Escola Politécnica da PUC, 18 anos de idade, 1961, nós tínhamos uma Olimpíada com o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos. E eu nadava e fazia waterpolo naquela época. Então, nós fomos lá. Eu me lembro, assim, vendo. Eu cheguei até... fiz o vestibular. Eu jamais iria para o ITA, para ver um colégio interno em São José dos Campos. Eu queria ir para a PUC do Rio, que era perto da minha casa. Mas o ITA era uma experiência extraordinariamente bem-sucedida, que foi visão de alguns oficiais da aeronáutica brasileira que queriam formar gente competente na área de engenharia aeronáutica. No início dos anos 50, quando eu fui lá, vi aquele túnel, aquele teste de simulação de voo. Sim, sim. Gente muito boa, o vestibular era difícil, eu até fiz só para começar a aprender, que ele era antes do vestibular da PUC. Só para ver como é que era, não era fácil o vestibular, mas como eu não queria ir para lá, eu só fui para me testar. E eles chamaram professores do MIT para dar aula. Eu tenho a impressão que eles chegaram a ter um reitor que foi reitor do MIT no ITA. Então, eles mandaram os seus alunos para fazer seus doutorados no exterior. E foi uma experiência extraordinariamente bem-sucedida. A Embraer está aí hoje porque teve aqueles visionários lá que nós temos que fazer a coisa mais importante, que é formar gente competente. Gente competente você precisa, se você quer estar no mundo, você tem que formar gente que está interagindo com o mundo. Mesma coisa a Embrapa também. A Embrapa é um extraordinário sucesso. Mas por quê? Eles mandaram dezenas de estudantes para fazer os seus doutorados nos Estados Unidos, nas melhores escolas de agricultura dos Estados Unidos. Assim como a Petrobras, no início, um diretor que chegou lá era americano, Walter Link, mandou dezenas de engenheiros da Petrobras para estudarem na Colorado School of Mines, se formarem em engenharia lá. Então tinha assim, uma abertura para o mundo, a ideia, a percepção que tem que formar gente competente, porque gente competente atrai gente competente e forma gente competente, que nós temos experiências assim, muito bem sucedidas. E tem 3 aqui, mas tem várias outras assim que quando se focou no que era precisado ser feito, e que é a formação de pessoas adequadas para aquele objetivo específico, as coisas podem funcionar. Agora, quando você expande, como nós expandimos, contrata 100 mil pessoas para um período curto de tempo, é possível que não dê muito certo, né? Ou quando você cria um programa para mandar 100 mil pessoas para estudar no exterior, algumas delas que sem conhecer a língua, que vão estudar para formar cientistas. Cientista você forma botando os caras que têm vocação para aquilo, estão trabalhando bem, que têm conexões internacionais para se formar, traz gente para cá, busca essas interações com o resto do mundo. Hoje tem os chineses, os indianos formaram centenas de milhares de PhDs em engenharia nas melhores universidades americanas. Tem uma política de longo prazo de formar gente e trazer as pessoas de volta. Você vê o efeito nos avanços tecnológicos que eles conseguem fazer, né? A gente expandiu menos do que devia, porque quando você tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, você acaba perdendo o foco e não concentrando recursos escassos ali onde é mais importante, né? Mas eu não tenho nenhum problema quando o Estado resolve fazer as coisas certo, com a gente certa, e pensando sempre que nós somos parte do mundo, principalmente nessa área de tecnologia, aquela ideia de que houve uma época que se tentou fazer aqui uma indústria de semicondutores, assim, a partir do zero no Brasil, com um negócio protecionista, não funcionou, porque a Índia resolveu formar gente. Vamos formar gente boa. Tem lá os MITs, o equivalente do Indian Institute of Technology, que eles mantêm lá seus vínculos e formaram, não é dezenas, mas formaram centenas de milhares de pessoas nas áreas que eles estavam interessados, que era a área de ciências, né? Onde eles hoje, em tecnologia da informação. Tanto é que hoje um dos problemas do Trump com a China é exatamente esse. A China resolveu que vai ser uma potência nessa área de inteligência artificial, robótica, biotecnologia e impressão em três dimensões. E
telecomunicações, e hoje eles são um competidor respeitável, né? Alguns seus últimos artigos, você voltou a sua atenção para questões maiores do presente no Brasil. Você chama uma série de, se não me engano, 3 artigos, você fala de pressões estruturais sobre os gastos públicos no Brasil. Numa delas, em que você fala do crescimento acelerado da população brasileira até a década de 1980, mas a queda do crescimento da população mais recente, resumindo isso em grande medida numa expressão que eu achei muito feliz, o fato de o Brasil estar correndo o risco de ficar velho antes de ficar rico. Essa pressão de uma população que envelhece com uma quantidade de pessoas proporcionalmente menor para sustentar essas pessoas que estão lá. O fim do bônus demográfico, isso é uma das principais bombas a explodir relacionadas à questão da Previdência no Brasil e a pressão sobre os gastos do Estado? Esse é um tema que me acara há muito tempo, porque eu acho que essa dinâmica da demografia e da urbanização no Brasil e a rapidez da nossa transição, tanto quanto a nossa população. Vou te dar um exemplo aqui para ficar claro, talvez, para o telespectador. Pegar só o período de 1950 para cá. Em 1950, a nossa população era, para arredondar, 52 milhões de pessoas. Hoje é 208, então ela multiplicou-se por 4 vezes. A nossa população urbana era 36% de 52, dá um pouquinho menos de 19%, e ela passou de 36% para 86% hoje, de uma população 4 vezes maior. Então ela aumentou de pouco menos de 19 para 179 milhões de pessoas. O Brasil é o quinto país de maior população do mundo, é o quarto em termos de maior população urbana, é o terceiro disputando com os Estados Unidos em termos de aumento do número absoluto de população urbana nesse período até agora. A nossa aumentou 160 milhões, a deles por aí também, passaram de 105 para 265. E Índia e China têm as populações que não dá para comparar com nada, inclusive urbana. Agora, nem Índia, nem China, a população urbana aumentou por um fator de 9,5 vezes, de menos 19 para 179 nesse período, né? Nenhum. O Brasil, eu costumo dizer que o Brasil vai ser, quer a gente resolva esse problema, quer não, vai ser um estudo de caso de relevância global por conta disso. E o que chama atenção, o que eu procurei chamar atenção nesses artigos, é que esse crescimento da população, cresceu quase 3% ao ano, entre 50 e 80, e associado ao período de processo de urbanização, em 1985, último ano do regime militar, o São Paulo era a terceira maior cidade do mundo. O Rio de Janeiro era a 8ª. Quer dizer, mostra que e não é preciso muito esforço de imaginação, eu digo lá, eu não quero entrar em detalhes aqui, as enormes demandas e exigências sobre governos, sejam autoritários, como nós tivemos 30 a 45 centralizadores autoritários, e 64 a 85, sejam democráticos, 46 a 64 e 85 até agora, eles são obrigados a responder às pressões desse crescimento populacional e urbano em termos de infraestrutura física, que é energia, transportes, telecomunicações, portos, e infraestrutura humana, que é investimento em educação, em saúde, em saneamento, segurança. E depois, particularmente depois da democratização, mas a pressão vinha antes, com legítimas pressões por redução de desigualdade, combate à pobreza e redução de desigualdade. Quando você junta essas coisas todas, em demandas por investimento necessário em infraestrutura física, demanda por investimentos necessários em infraestrutura humana e demanda para que o governo faça alguma coisa para lidar com flagrantes mazelas sociais que nós temos na área de pobreza absoluta e distribuição de renda e de oportunidade. E considera que todas elas são intensivas em Estado, a pressão estrutural por aumento de gasto público, ela tem uma dimensão grave. Agora, o problema recente que nós temos, daí que veio essa frase que eu não digo que fui eu que inventei essa frase, não. Eu usei só porque eu achei ela sintetiza muito bem. É porque nós tivemos uma transição
assim, de crescimento rapidíssimo da população, que nos levou aos 208 milhões, e uma transição no outro lado. Hoje nós estamos crescendo a 0,7% ao ano, vamos estar crescendo a menos de 0,5% na população, próxima. né? Em termos de população. População. E nossa população vai parar de crescer no início dos anos 40 e vai começar a declinar. A partir de 2050, só a população de mais de 60 anos vai estar aumentando sua participação relativa. Também, não é preciso nenhum esforço de imaginação, estamos vendo isso agora, para ver o aumento exponencial de gastos com saúde derivados desse envelhecimento da população. E o problema da reforma da Previdência é que, se ela não for feita, ela tende, do jeito que ela está crescendo, ela tende a expulsar do orçamento gastos com saúde, gastos com educação, gastos com segurança. Os recursos não são infinitos, né? Eles competem por usos alternativos. É uma decisão política, mas as pessoas têm que ter um entendimento das implicações das decisões políticas que tomam e não achar que tudo é possível porque desejável, né? Não seria bom fazer isso? Seria bom. Não seria, mas esse é o grande problema, por isso que é tão importante agora avançar na reforma da Previdência, porque nosso sistema é um sistema de repartição. As pessoas não se dão conta que eu entendo até, é um negócio que mexe muito com a situação individual de cada um, é uma coisa que legitimamente preocupa as pessoas, né? Mas como é que eu vou ficar aqui? Eu vou piorar a situação? É legítimo isso. Agora, o fato que o regime de repartição significa que quem está pagando os aposentados de hoje são as pessoas que estão na força de trabalho hoje, que por sua vez esperam que quando chegar o tempo deles se aposentarem, aqueles que estiverem trabalhando estarão pagando a sua. Não é como muita gente pensa que é uma poupança que ele está fazendo, que ele acumulou numa conta individual. Não é só um negócio intergeracional. A geração que está trabalhando está pagando os aposentados na expectativa de quando se aposentar, só que vai ter menos gente trabalhando, né, por pessoa aposentada. Hoje a nossa população está crescendo a 0,7%, a população de idosos está crescendo, e aposentados está crescendo a 7 vezes mais. Uma cresce a meio, a outra cresce a 3,5% ao ano. De novo, é evidência empírica. Quem quer olhar de boa fé, com honestidade intelectual, diz assim, olha, essa coisa não se sustenta. Então... Alguns integrantes da equipe econômica de transição para o governo, que será inaugurado agora em janeiro de 2019, chega a aventar a possibilidade, alguns deles falando do regime de capitalização. Alguns outros apontam que tem um problema numa transição para um regime de capitalização, que seria o altíssimo custo imediato de se realizar essa transição, exatamente no momento de rombo fiscal. É possível fazer uma transferência rápida para um regime de capitalização? Rápida não, ela tem que ser diferida no tempo. Mas tem uma proposta aí que eu li recentemente do Paulo Tafner, e do Arminio, né? Do Rolim, que vai ser o segundo homem da Secretaria da Previdência agora, que tem lá um esquema. Eu não sou especialista nesse tipo de contas, mas as pessoas que fazem conta, tem lá um esquema que é um esquema de gradual transição ao longo de 15 anos, para começar, e só estariam sujeitos a essas pessoas que entrassem na força de trabalho agora, no período recente, portanto que os nascidos depois de 2014, se não me engano, a proposta, e que, portanto, só entrariam no mercado de trabalho já na década dos 30, para começar, então, ter uma fase de transição longa, assim como a transição para a idade mínima, também na proposta que está lá, é uma transição longa, ela começa lá nesse tempo de aposentadoria por tempo de contribuição, que a média é 54, 55 anos hoje, e vai aumentando até o final da década dos 30, até chegar a 65. O único país relevante, de economia relevante do mundo que tem esse sistema ainda hoje é o Brasil. E ele é injusto do ponto de vista social. Quem se aposenta por tempo de contribuição, geralmente são as pessoas mais bem situadas na vida. São as camadas mais altas do serviço público e tal. O pobre mesmo, verdadeiramente pobre, ele se aposenta com 65. Quem se aposenta com 55 é quem está numa faixa de renda muito maior, muito superior. Uma outra demonstração, ministro, que o senhor demonstra, não só agora, mas há décadas, é em relação à educação. Acho que
razoável admitir que negar uma criança uma educação já na fase inicial da infância, não só depois, principalmente na infância, é negar a ela o direito de igualdade de oportunidades depois. Não apenas isso negaria a essa criança a possibilidade de ser mais produtiva quando adulto, além de, e eu acho que é mais importante ainda, o imperativo moral de você fazer com que todos os brasileiros tenham igualdade de oportunidades. Paralelamente a esse grande atraso que o Brasil tem historicamente no campo da educação, vem os novos empregos, o que acho que está quase se convencionando chamar de quarta revolução industrial, automação. Esses novos empregos podem ser negados a essas pessoas se o Estado brasileiro, como indutor, ou mesmo com instituições públicas, não educar as nossas crianças? Pode se negar a elas o futuro? Eu acho, está dito lá no livro, na introdução, em vários capítulos, porque esse tema a maneira pela qual nós vamos lidar com esses problemas que você tão bem colocou, é o que vai definir aquilo que nós vamos ser ou não vamos ser no futuro como sociedade. O problema da educação é um problema central. E a evidência hoje no mundo inteiro é de que você tem que tratar disso nas idades certas, que são os anos iniciais de vida. Vou te dar um exemplo assim no ensino médio. Na faixa etária de 15 a 17 anos, em que normalmente na minha geração, 15 a 17, estava fazendo o primeiro, segundo e terceiro ano científico, uma coisa assim. Na faixa etária de 15 a 17 anos, hoje, você tem quase 40% dos jovens nesse intervalo, 15 a 17, que deveriam estar cursando o ensino médio, não estão fazendo. Ou porque ainda estão cursando o ensino fundamental, ou porque já desistiram, abandonaram o ensino fundamental, ou porque terminaram o ensino fundamental e resolveram não seguir adiante no médio, ou porque começaram o ensino médio e não aguentaram aquela carga horária monumental de 13, 14 disciplinas, assim, vindo de uma formação precária dos anos anteriores. Isso nós estamos falando de alguns milhões de pessoas que tendem a ficar um pouco deixados para trás e marginalizados. Tem gente que acha que você resolve isso na universidade. Na universidade você não resolve mais isso. No ensino médio, quando a pessoa chega lá, 2/3 a 70% das pessoas que chegam no ensino médio não sabem fazer uma operação de regra de 3, que significa que não tiveram um bom treino nas operações de multiplicação e divisão. Não sabem operar percentagem, a relação entre percentagem e fração. Isso aparece nos testes do PISA, feito com 15 anos de idade. É feito para 70 países. O Brasil está lá em 60ª, portanto, a posição em leitura, matemática e ciências. Isso são deficiências na formação que o aluno médio brasileiro chega aos seus 15 anos de idade. Tem uma avaliação agora aí chama ANA, Avaliação Nacional de Alfabetização, que se faz com aluno de escola pública com 8 anos também, que é um quadro desalentador. No mundo desenvolvido, um aluno com 6 anos de idade já aprendeu a ler e escrever. Já tem noções fundamentais de começo de matemática, pelo menos soma e subtração, soma com mais de 3 algarismos, subtração com mais de 2, com 6 anos de idade. E essas coisas são sequenciais. Quando você não aprende na idade certa, você vai ficando, vai tendo cada vez mais tendo, à medida que vai avançando nas séries, e você vai ficando um pouco para trás, a sensação de ficar ficando para trás. Tem uma frase de César Benjamin, foi um cara até que tem uma posição política conhecida, ele foi secretário de Educação do município do Rio de Janeiro. O Cezinha disse uma vez uma frase, como secretário de Educação, lidando com 650 mil alunos, ele disse que um aluno eu não sei se ele falou a idade, no ensino, nos primeiros anos, que não aprendeu noções básicas de matemática, leitura e escrita, ele usou até uma expressão forte, ele já é um excluído. Eu acho que tende a ficar um pouco para trás. Em termos, aí eu chego à segunda parte da sua pergunta, em termos das qualificações que hoje são e serão cada vez mais exigidas com esse avanço vertiginoso, que é irreversível, que veio para ficar, das habilidades que são exigidas em termos de demanda hoje no mercado de trabalho. Então, se perguntar assim, qual é o maior desafio que nós temos, tem um que é esse curto prazo, que é resolver o problema da Previdência, mas a educação, a
aprendizado nas idades certas, lá na partida, porque se você quiser equalizar oportunidades, que as pessoas nascem em diferentes situações, né? Você pode nascer já um privilegiado na vida. Mas o papel do setor público era de fazer aqueles que não tiveram esses privilégios de estarem em equalização de oportunidades. E aquilo tem que ser nos anos iniciais, não pode fazer isso no ensino médio ou na universidade, que aí já perdeu. Eu acompanho essa discussão há muitos e muitos anos. Eu acho que melhorou o grau de entendimento da natureza do problema entre nós. Ele era muito mais precário do que era no passado. Sobre esse problema da educação, tem muita gente boa hoje trabalhando sobre isso. Não sei como é que vai ser o novo ministro aí. Depende do que ele fosse cercar. Na Previdência, na questão de relação do Brasil com o mundo, na área comercial, financeira. Nós temos, em cada área nós temos gente muito boa no Brasil, não tenho dúvida disso. Você pensa uma área qualquer, tem gente competente no Brasil. Só que o número é menor do que aquele que eu gostaria que nós tivéssemos quando eu comparo o Brasil com outros países que concorrem conosco no mercado internacional. O presidente eleito, ele afirma que ele quer mudar a relação do executivo com o legislativo, acabando com a prática que se convenciona a chamar. Deu até uma excelente entrevista para nós, o Sérgio Abranches, quando criou a expressão presidencialismo de coalizão, ele quer acabar com essa ideia de uma relação com partidos políticos e fazer com que haja uma relação com bancadas corporativas, como dos ruralistas ou os evangélicos. Se vai funcionar ou não é algo a ver, porque o governo não começou ainda. Podemos até talvez imaginar que essas bancadas são mais preocupadas com suas agendas pontuais e não com as demais agendas. Mas, de qualquer maneira, é possível que exista algum tipo de ruído, pelo menos diferente será. Na sua experiência, na sua relação como integrante no Executivo, na sua relação com o Legislativo necessária que o que poderia ser feito? Que iniciativas econômicas o próximo governo pode fazer sem passar pelo crivo do Legislativo? O que pode ser feito, o que o Executivo pode fazer sem o Legislativo? Eu não vou entrar em detalhes nessa área. Deixa eu falar sobre relações com o Congresso, que é a sua pergunta. Né? Eu acho o seguinte, é absolutamente fundamental. O Executivo precisa ter, em primeiro lugar, uma agenda legislativa. O que ele quer do Congresso em termos da legislação. O Congresso tem que aprovar muita coisa. Tem um espaço para coisas que são decisões do Executivo, mas eu não quero entrar nisso aqui agora, que a conversa seria muito longa. Mas as pessoas sabem disso lá. Qualquer Congresso, os parlamentares, principalmente num sistema fragmentado como nós temos, e não tem nenhum partido político que tem mais de 11% do Congresso, ele responde muito aos interesses de cada parlamentar, obviamente, a sua constituency, aos seus eleitores, está em permanente contato com seus eleitores. Ele leva muito em conta o que eles chamam lá do clima geral, da opinião pública, e é muito importante também o empenho do Executivo em, com convicção, defender a sua agenda perante o Congresso, através de suas lideranças ou diretamente lá. Para isso, o Executivo precisa ter convicção. E quando eu falo Executivo, eu incluo o Presidente da República. O Presidente da República precisa, porque tudo converge, nosso sistema é presidencialismo de coalizão, mas tudo converge para o Palácio do Planalto. As lideranças políticas e partidárias ou empresariais, eles querem saber o que o Presidente da República pensa, como é que ele está vendo aquele assunto e tal. Tem lá seus contatos com os ministros, mas eles querem saber o Presidente. O Presidente precisa formar uma convicção baseada na evidência disponível, tal como foi apresentada pelo seu ministro, e ser capaz de transmitir com convicção aquilo que ele acha que gostaria que o Executivo e o Congresso fizessem juntos. Tem um elemento de convicção nisso, que depende muito do parlamentar. O atual presidente, o presidente eleito, ele tem lá a sua experiência de 27, 28 anos de Congresso. Eu espero que ele a use bem nesse sentido. Mas é muito importante, de novo, o grau. Para você, um amigo meu, Dionísio Dias Carneiro, de saudosa memória, que diz assim, ajuda muito quando você quer convencer alguém, se você mesmo está convencido daquilo. É difícil você convencer uma outra pessoa, um interlocutor, quando você está cheio de dúvidas a respeito daquilo. Então,
o senhor fala muito no seu livro da importância das condições econômicas internacionais. Não vou pedir para fazer profecia sobre o que acontecerá no futuro, porque é muito difícil você saber o que ainda não haverá. Mas a gente pode falar de percepções internacionais que vêm do discurso político. O senhor demonstrou em alguns dos últimos artigos, ou seja, já publicados aqui, uma preocupação, repetindo às vezes palavras como moderação, centro, e até uma preocupação em termos mais gerais, mas se referindo também ao Brasil, da possibilidade de uma ascensão que chamou de extrema-direita. Bom, algumas declarações nesse período imediatamente anterior ao início do governo, declarações no exterior foram consideradas muito curiosas, como exóticas mesmo, como a ideia de se cancelar uma conferência do clima, que seria realizada no ano que vem, ou que foi chamado de globalismo marxista, fecha aspas, ou política externa cristã. Essas percepções que em estados historicamente próximos ao Brasil, como os Estados europeus, os Estados Unidos da América, ou mesmo parceiros mais recentes, mas muito importantes, como a China, essas percepções em relação à vontade política do governo podem influenciar nas relações econômicas do Brasil com o resto do mundo? Eu vou responder de uma maneira mais geral. Perfeito. A maneira mais geral é o seguinte, uma das coisas, aliás, é um tema recorrente nos artigos. É coisa que eu aprendi também. Isso vale para o Brasil, mas vale para outras sociedades também. Eu já vi inúmeras vezes acontecer, isso aqui e em outros lugares, opiniões, às vezes, eloquentemente expressas num primeiro momento sobre uma política pública qualquer, elas podem, com o diálogo, o debate, as novas informações, evidências empíricas, ou a troca de ideias e argumentos, por isso que eu atribuo uma extraordinária importância a manter canais de diálogo abertos, mesmo com pessoas que pensam de maneira que não é exatamente igual à sua, para entender, às vezes, a explicitação das divergências ajuda a buscar as convergências possíveis, para repetir o que eu já disse. Então, eu já vi inúmeras vezes as pessoas mudarem de opinião gradativamente, porque beneficiando-se desse tipo de diálogos, das novas evidências, dos novos argumentos e tal. E você pode ter mudanças que representam, às vezes, genuínas correções de rumo e de opinião em função do diálogo. Por isso que eu atribuo tanta importância a ele. E eu acho que isso vai acontecer. Não quero citar exemplos aqui, porque nós temos uma tradição de longa data nessa área, e em várias outras também, de ouvir certas opiniões que durante décadas definiram um certo tipo de rumo, de visão. Então, eu acho que esse debate informal, formal, público, não público, ele terá lugar, é parte do... O Brasil tem gente o bastante para manter em aberto discussões desse tipo. Nós não somos um país em que pode ter uma imposição de uma visão, não quero citar áreas aqui. Então, eu acredito no diálogo, sempre acreditei e continuarei acreditando. Pedro Alan, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Tá bom? Foi um grande prazer. Muito obrigado. Excelente entrevista.